Boa noite. Está no ar mais um programa Aliança Esportiva. Hoje, 21 de outubro de 2012. Já? O Campeonato Brasileiro vai chegando à sua fase derradeira. O Fluminense hoje conheceu a sua terceira derrota no campeonato. Apenas a terceira derrota, ainda é líder, tem o Galo na sua cola. O campeonato vai ganhando uma vibração que muitos não imaginavam. Então, ainda está aberto e isso vai ser discutido aqui hoje na resenha esportiva, que está totalmente em sintonia com o esporte. Isso aí. Antes de iniciarmos a peleja, vamos ao boa noite da equipe máxima da Rádio Gonçalense, a Radiodifusora Aliança. Começando por ele, o Guilherme Rezende. Boa noite. Boa noite, Zé Renato, Marildo. Ninguém boa noite. tem paciência comigo. Vai cagar no mato, eu, hein? Boa noite, amigos ouvintes. Rodada aí muito movimentada, aí cheia de surpresa, já que o Fluminense aí perdeu, né? E também tem o Flamengo aí conseguindo fugir um pouquinho da degola. E no final da rodada, acho que lá pro meio de semana tem Vasco e Botafogo jogando. Teve Stock Car também. E vamos falar de muitas outras coisas aí. Isso aí, Guilherme. Vamos ao boa noite dele, que preparou essa grande surpresa para o amigo Guilherme. Eu vou falar com ele, que está do outro lado do estúdio, Afonso César. Te pegar 5 minutos lá fora, seu boa noite, o operador de áudio, que cresce cada dia mais na técnica. Vai lá, Afonso, manda o seu boa noite. Boa noite, Zé Renato, boa noite aos ouvintes aí. Boa noite, Guilherme. É uma brincadeira aí que eu estava vendo ontem, a sua foto do Chaves. Compartilhando. Não aparece mesmo, igualzinho. 5 minutinhos lá fora depois, hein? Você tá machucado. Mas eu mando um abraço aí, fica ligadinho no programa aí, que o programa vai ser recheado. Recheado, como diz, o saudoso não, porque ele não está vivo, mas que hoje não se faz presente, Alexandre Werneck. Você também não contará com a presença desse ilustre apresentador na semana que vem, porque ele vai trabalhar. Ele foi escalado para as eleições gonçalenses. Vamos ao boa noite dele. Também vou. Marildo Mendes. Boa noite aos amigos da mesa, boa noite aos ouvintes. Retornando aqui ao programa, um pouco chateado, mas... Sumido. É verdade. Mas muita coisa pra gente abordar, muitos assuntos bacanas. Campeonato Brasileiro, enfim. Fórmula 1 teve? Não, teve não. Teve Stock Car, que o Guilherme vai falar já. Stock Car, vou atender meu celular aqui, boa noite a todos. Isso aí. E Guilherme, que sabe da luta da gente, do povo trabalhador, vai falar de Stock Car agora pra gente. Vai lá, Guilherme. Bom, então hoje tivemos aí a etapa da Stock Car de Curitiba, né? A gente chegando aí próximo do final da temporada. E o Átila Abreu aí vencendo pela primeira vez na temporada, né? Colando aí colando um pouquinho na liderança. Acho que a vantagem ainda é do Cacá Bueno, obviamente, mas acho que ele diminuiu aí para 13 pontos essa vantagem. E estreando aí o Rubinho, rapaz. O Rubinho hoje correu. Rubinho? Rubinho hoje correu e furou o pneu do rapaz no meio da prova. E só chegou lá em 10. E ele largou em 15º. Ele largou bem, mas chegou só em 22º. Não largou tão bem. Na posição do grid dele era 15º. Mas são muitos carros. Eu estou dizendo o seguinte: são muitos carros, então tem gente que considera até essa posição intermediária assim, até satisfatória para ele, até, inclusive para ele que está começando agora, né? É verdade. A corrida foi lá em Curitiba, né? 9h35, horário de Brasília. Isso pode ter complicado o público espectador, porque iniciou o horário de verão. Aí assim todo mundo perdeu o sono. É verdade, ou perdeu a hora. Ou perdeu, justamente. E Rubinho, que teve uma participação modesta nessa primeira etapa, acabou comprometendo o desempenho de outros colegas. E que só chegou aí em 22º aí, né? O cara tá com azar, quase parecia até o Cuca. Pois é. E eu tenho aqui um dado: o Rubinho largou na sua primeira vez da Stock Car, foi 15º, da sua largada no grid. E seu primeiro GP na Fórmula 1, que foi na África do Sul, em 1993, Rubinho largou em 14º. Então isso pode ser um bom sinal. O Rubinho, que na Fórmula 1 fez uma história bastante significativa, não está no hall dos grandes campeões, mas teve a sua representatividade. Vai que ele bate o recorde aí de maiores participações, que nem o próprio bateu, né, na Fórmula 1, vai que ele bate na Stock Car. É verdade. E ele que defende a equipe Medley Full Time,
ele deu a seguinte declaração sobre a participação dele no treino. Ele aprovou, falou que foi muito legal, que é engraçado dizer, mas faltou um pouco de experiência para mim. Rubinho, Justamente, que é cascudo na Fórmula 1. Cascudo até em termos de automobilismo, né? Porque ele já correu aí anos e mais anos na Fórmula 1, teve sua participação na Fórmula Indy, mas aí são modalidades diferentes, então quando a pessoa troca de modalidade não tem jeito, a pessoa se sente realmente como um estreante, foi no caso do já experiente aí Rubens. É verdade, mas ele disse que apesar dessa possível inexperiência, ele acredita saber se o carro está bom ou ruim, mas ainda não sabe o que fazer para melhorá-lo. Eu acho que essa ele não experiência não com tem o carro... não tem ainda o caguete do carro da Stock Car como ele tinha, né, com os outros, com a Fórmula 1, Fórmula 1, né? E ele disse que a equipe está ajudando bastante no acerto, que ele está falando muito com o pessoal pelo rádio e que as instruções têm sido transmitidas. Boa sorte pro Rubinho, né, Guilherme? Se continuar nessa, vamos esperar aí que ele faça algumas boas corridas daqui para frente. Muito bem, Guilherme. Vamos, antes de falar de seleção brasileira, eu vou mandar um alô para a galera que está ligadinha no programa Aliança Esportiva, a começar pelo também apresentador, o enciclopédia do Aliança Esportiva, o amigo Thiago Cruz. Hoje não está presente, vai acabar comprometendo, entre aspas, a nossa atuação, porque sempre diante de uma dúvida o Thiago prontamente responde, né? Já responde, né? Com a informação na ponta da língua. Um abração, Thiago, vai estar conosco pelo telefone daqui a pouco. Um abraço para ele, Alexandre Werneck, sempre que pode faz contato, fala do Vasco da Gama, sempre muito irreverente. Um abraço pro Thiago, o Thiago que não é o Thiago Cruz, apresentador, mas outro um Thiago. Ouvinte muito querido. A Carla de Oliveira, que está ouvindo a galera lá de Santo Antônio de Pádua, bastante distante. Um beijinho para você, Carla, que está sintonizada. Bruno Velasco. O Bruno Velasco, que está passando férias no reino tão distante do Rio Grande do Sul. Não pôde acompanhar Grêmio e Curitiba ontem, não sei como é que os gremistas reagiram a esse empate no Couto Pereira. O Bruno lá do Rio Grande do Sul pode informar isso melhor do que a gente. Então, um abraço para todo mundo que está curtindo essa resenha esportiva do seu domingo. Vamos agora falar rapidamente de seleção brasileira. O Guilherme, que já está ali com a pauta de seleção, para trazer para nós as informações de Brasil 4, Japão 0, o retorno de Kaká e uma belíssima partida do Neymar. Uma belíssima partida realmente, né? E muito, muito bacana ver o Kaká de volta à seleção, né? A gente comentou aqui na semana passada, falando que agora o Kaká é o experiente da turma, junto com esses novos garotos aí que estão compondo a seleção brasileira. E realmente é muito complicado a gente dizer, para a gente que acompanhou, né? A gente viu o Kaká jogando desde cedo, né? Vendo aquele garoto brilhando nos campos, no São Paulo, no Real Madrid, na seleção agora. Tá tendo essa chance de novo, tá mostrando que tá se mostrando entrosado junto com essa garotada. Foi muito bacana ver ele retornando à seleção, né? Óbvio. E o técnico Mano Menezes, acho que eu vou aproveitar e passar a bola logo para vocês, deu a entender de que o grupo já está praticamente fechado, o grupo de jogadores já está praticamente fechado para a Copa das Confederações de 2013. Vocês acham que ainda pode ter alguma alteração? É interessante ter mais algum jogador? Vale a pena testar alguns outros aí? O que vocês acham? O Mano, nesse período todo que ele está na seleção, ele ainda não definiu um time, de fato. Por mais que o time tenha conseguido mostrar bom resultado contra Iraque e Japão, não são adversários que possam definir uma equipe, né? E testar realmente. Embora a seleção do Japão seja até bem mais arrumadinha que a do Iraque. O Iraque teve jogo contra a China também, né? Que goleou e que eu vi umas declarações do Mano, ele muito empolgado, dizendo que ele estava achando a equipe ideal. Eu acho que são os grandes testes que acabam realmente definindo ou não uma equipe. E a seleção brasileira, quando foi testada realmente contra grandes equipes, não teve o desempenho esperado. Então, eu acho que o Mano ainda não tem uma equipe pronta e é muito complicado a gente falar que testes contra Iraque e Japão podem definir um time. Acho que ele está
realmente com uma base que pode vir a ser o time para a Copa do Mundo, mas acho que ele ainda tem que colocar alguns jogadores. Não estou aqui para fazer campanha para Fred ou para qualquer outro jogador, mas tem jogadores, principalmente Fred, que merecem pelo menos ter mais chances nessa seleção do Mano Menezes. E a declaração que ele deu é que a ideia é justamente essa, né? Manter a maioria dos jogadores que vinham sendo convocados, e ele espera também contar com a colaboração dos clubes brasileiros, mas eu acho que isso vai ser muito difícil. Eu acho que se os clubes se unirem juntamente com a CBF, tentar, né, reorganizar essa situação, talvez até dê certo. Mas isso é passível de muita confusão. É verdade. E o Brasil, que esses 2 amistosos eu acho que não dá para medir a força dessa seleção brasileira. O Iraque, dirigido pelo Zico, o grande ídolo da nação rubro-negra, e que tenta levantar, fomentar o futebol num país tão sofrido em termos políticos e sociais. Eu acho que o futebol pode sim ser uma forma até mesmo de valorizar aquela população tão sofrida, mas ainda é muito inexperiente. Um placar de 6-0 para a seleção brasileira, uma boa partida do Kaká, do Neymar. Na última terça teve Brasil e Japão, 2 gols do menino Neymar, o Kaká também marcou dele, e eu apontaria uma grande surpresa para o menino Paulinho, que fez um dos gols da seleção, chegou de trás. O próprio Mano Menezes afirmou que quer volantes que cheguem ao ataque. Então Paulinho e Ramírez são 2 grandes apostas. Estamos no ar com um participante. Boa noite. Boa noite, Zé Renato. Boa noite, ouvintes da Rádio Aliança. Bruno Velasco. Guilherme, eu acho que o Thiago também. Thiago hoje não presente. Estamos mais uma vez. É o Marildo? É o Marildo que está aqui conosco. O Marildo. É que a internet aqui talento. Eu tô aqui em Gramado, Rio Grande do Sul. Que maravilha. Tá frio aí, mano? Rapaz, pra carioca, qualquer coisa abaixo de 14 é frio. Tá certo, aqui tá um calor escaldante e olha que deu chuva pra esse final de semana, eu não vi uma gota, Bruno. Não, aqui chegou a dar 10 graus e eu pelo menos esse dia passei mal de frio. Eu comi com os 4 casacos, cheios de roupa, 3 edredons e senti frio do mesmo jeito. É só alegria. Rapaz, eu queria parabenizar o programa. Infelizmente a conexão aqui tá um pouco lenta, eu não consigo ouvir direito. E aí eu devo dar os parabéns para vocês. Parabéns pela cobertura de vocês, sempre extraordinária, excepcional, ímpar na web, né? Eu acho que o programa tem tudo para crescer sempre. Eu agradeço muito, Bruno. E dizer que vocês são pessoas de coragem, né? O Marildo caiu de cabeça, o Guilherme também caiu de cabeça. A turma toda do Aliança Esportiva, né? Entra de cabeça nisso, o Zé Renato, sempre com brilhantes ideias. Galera, eu fico imaginando o que o Zé Renato fica fazendo de madrugada. Ele fica imaginando qual coisa mirabolante que ele vai criar, né? E ele consegue sempre surpreender. E eu já aproveito para parabenizar pela brilhante entrevista que você realizou. A gente exibiu aqui no programa de semana passada com o Maurício Murat. E nada mais justo do que a gente deixar o sorteio para o livro para a semana que vem, em que você estará aqui na Rádio Difusora Aliança realizando a cobertura das eleições gonçalenses, né, Bruno? Exatamente, eu chego aí na terça-feira já, e domingo, se Deus quiser, vou participar do programa já desde cedo na cobertura das eleições, né? E aí a gente faz o sorteio, vamos voltar à carga, e agradeço primeiro a disponibilidade de vocês de permitir a reportagem acontecer. Agradecer aos alunos da Veiga também que colaboraram na reportagem, né? O pessoal que auxiliou na logística daí. E o Maurício que deu pra gente presente o livro autografado, né? A gente foi lá no Flamengo, na casa dele, para buscar o livro. Ele recebeu a gente com muito carinho. E dizer que só a Aliança Esportiva e a Sport TV que fizeram cobertura do evento. Então, que maravilha, né? Isso é um crédito muito bacana para a nossa equipe, Bruno. Verdade. Eu fico feliz de ter feito esse trabalho e vocês terem gostado. Com certeza. E antes da gente retomar, a gente já está com o horário um pouco apertado para o apoio. Ontem teve Grêmio e Curitiba aí no Rio Grande do Sul. Eu não sei se você pôde ver a expectativa dos gremistas para esse jogo e até mesmo o pós-jogo, a frustração da torcida do Grêmio com o empate e até mesmo a distância para um possível título da equipe gaúcha. E a zoeira dos colorados, né? Verdade. Foi um balde d'água fria aqui no Sul. Parece que, pelo menos na cidade que eu estou, Gramado, Canela, Bento Gonçalves, aqui perto, a maioria esmagadora é gremista, poucos colorados na rua. E ontem, na hora do jogo, tinha muita gente reunida para ver o jogo, né? Mas ficaram tristes com o resultado que
realmente parece ter tirado o Grêmio. Não sei hoje, matematicamente, depois da derrota do Fluminense, se isso ajuda o Grêmio ou não, porque eu não cheguei a fazer as contas da tabela, mas realmente fica complicado pela sequência de jogos e a desmotivação do elenco, né? Aqui verdade. realmente foi um balde de água fria. Um grande balde, agora são 10 pontos. Olha, caiu um pontinho, a diferença pro líder. O campeonato está aberto, mas eu acho que para a equipe do Grêmio ficou difícil. Bruno, eu agradeço a sua participação, deixo aberto para uma mensagem final. Fique à vontade. Eu queria mandar um abraço, e aí eu estava até conversando com o Thiago pelo Facebook, né, falando de estratégias de time. O Brasil tem hoje tentado jogar, a seleção brasileira, eu vi que vocês estavam falando agora sobre a seleção, jogado sem um camisa 9. Né? Eu acho bom, mas eu acho perigoso. Né? E eu voltei a falar, estava falando do Louco Abreu. O Louco Abreu para mim tinha vaga no time do Atlético. Porque como o Guilherme perde gol, eu acho que o Louco Abreu não teria perdido tantos gols assim, e a jogada aérea, que é um forte do Atlético Mineiro. Eu acho perigoso o Brasil não levar o Fred nem o Luiz Fabiano. Eu acho que os dois têm que estar. E o Leandro Damião ainda está num patamar abaixo dos dois. Não consegue decidir ainda. É verdade. Não, então tá certo, Brunão. Muito obrigado por sua participação. Semana que vem, Bruno Velasco aqui, a cobertura das eleições de São Gonçalo e também programa Aliança Esportiva com sorteio de livro. Certo, Bruno? Amém. Se Deus quiser, um abraço a todo mundo que abraço quiser. Isso aí, um forte abraço, Bruno. E vamos para o nosso apoio. Vai lá, Afonso. Quatro horas no ar. Sua companhia todas as horas de sua vida. Na música. Na informação. Na prestação de serviços. Rádio Aliança FM. Aliança FM. Orgulho de ser. Orgulho de ser. Comunitária. E estamos de volta, programa Aliança Esportiva em sintonia com o esporte. Eu mando um abraço para o André Correia, que está sintonizado no nosso programa, para Juliana Gil, que também está ligadinha, para o Gabriel Saboia. É irmã da Preta Gil, é? Não. Ah, tá. Tem um nome, um sobrenome parecido. A galera que está sintonizada, agradeço ao Bruno pela participação, ao Gabriel Pita, que também está sintonizado. Muita gente ligada, ao Daniel Lely, Sara Pires, Priscila Costa, todo mundo sintonizado nessa resenha que está sempre em sintonia com o esporte. Eu vou com ele, Thiago Cruz, o nosso correspondente diretamente do Estádio Olímpico João Avelange. Não, ele está de casa, mas vai falar conosco sobre Flamengo e São Paulo, 1-0 para o Mengão, e o goleiro Felipe saiu ovacionado de campo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Zé Renato. Boa noite aos amigos da Aliança Esportiva. Boa noite, Guilherme, Marildo e Afonso. Pois é, o Flamengo hoje teve um jogo que era complicado, né? Muita gente já dava como resultado negativo como certo, porque enfrentava um São Paulo que vinha com uma sequência muito boa, que já havia ultrapassado o Vasco, estava numa sequência muito positiva de vitórias. Que poderia abrir 8 pontos para o Vasco da Gama, né? Poderia abrir 8 pontos, já que o Vasco não jogou nesse final de semana. E o Flamengo tinha alguns desfalques importantes. Então era um jogo muito perigoso para o rubro-negro. E o Flamengo conseguiu fazer um jogo equilibrado. São Paulo não repetiu as atuações de jogos anteriores. Ficou muito abaixo da crítica. Ficou muito abaixo. O Flamengo foi escalado com o Felipe, o Wellington Silva, Marco Gonzalez, Renato Santos e Ramon, Ayrton Ibson. E Ayrton? Não, Ayrton, Amaral, Renato. E a surpresa, o Wellington Bruno, substituindo o Kleber Santana, que, como pertence a São Paulo, na cláusula contratual, ele não poderia ser escalado. E no ataque tínhamos ali o Wagner Love e o Liedson. O Flamengo teve um jogo equilibrado ali de início, os dois times tomando ali as ações do jogo. E o destaque do primeiro tempo para o pênalti, né? Ali a favor de São Paulo. E que, a meu ver, o Luiz Fabiano cobrou muito mal. Eu acho que tem uma questão pertinente, que o cobrador oficial do São Paulo sempre foi e continua sendo o Rogério Ceni. Eu acho que o Luiz Fabiano está querendo cobrar esses pênaltis para brigar pela artilharia.
ele já havia perdido o pênalti no jogo da última quinta-feira contra o Atlético Goianiense e hoje voltou a perder. Então acho que essa é uma coisa que tem que ser revista. E foi um pênalti que custou, no mínimo, 1 ponto ao São Paulo. Com certeza. O Luiz Fabiano nunca foi lá um grande batedor. Está nessa disputa aí com o Fred pela artilharia. Acabou hoje com um gol marcado pelo Fred, ficando um gol atrás do artilheiro tricolor. E com isso, o São Paulo também perde ponto, né? Porque o Rogério Ceni é um cobrador que tem mais qualidade, tem mais virtude nesse aspecto. E poderia ter feito o gol e o São Paulo ter saído com um resultado positivo. Até porque se abre o placar o time do São Paulo, tendo os jogadores de frente que tem, como o Oswaldo e o Lucas, de muita velocidade, e o Flamengo tendo que se abrir, o contra-ataque ficaria a feição para o time São Paulino de conseguir a vitória. Mas o Felipe fez uma boa defesa, o pênalti realmente foi muito mal cobrado. E com isso o Flamengo ganhou força. No segundo tempo o Dorival fez algumas mudanças, colocou o Adrian, que deu ali uma qualidade melhor ali no ataque, porque o Liedson não estava muito encaixado ali a velocidade ali do ataque do Flamengo acaba ficando meio comprometida com ele e o Wagner Love. É verdade, o Liedson até que se queixou, acho que na última partida rubro-negra, que o Dorival não tem colocado ele para jogar como titular. Parece que ele está um pouco chateado com isso, né, Thiago? Exatamente, mas eu acho que não encaixa muito bem o jogo ali, o Liedson com o Wagner Love. Acho que seria melhor um jogador de mais velocidade ali ao lado do Love. Até corrigir a informação, quem entrou no lugar do Liedson foi o Hernani, mas já foi mais no decorrer do jogo. Quem saiu para a entrada do Adrian foi o Wellington Bruno, que teve uma atuação discreta, e o Adrian entrou e fez o cruzamento que resultou no gol do Marco Gonzalez, zagueiro chileno, gol que desafogou a torcida rubro-negra, e o Flamengo, a partir daquele momento, conseguiu controlar bem relativamente a partida, e conseguiu essa vitória muito importante, porque agora o Flamengo chega a 40 pontos, consegue se desgarrar um pouquinho ali da zona de rebaixamento, vai conseguindo ganhar um pouquinho de fôlego. O Flamengo já tem alguns jogos relativamente tranquilos, como o Figueirense aqui no Rio de Janeiro. São jogos que o Flamengo pode pontuar para tentar chegar ao número de 45 pontos, que é a nota de corte contra o rebaixamento. É verdade, a sequência do Flamengo ficaria meio complicado, porque o Atlético Mineiro na próxima rodada, o Flamengo poderia acabar se complicando. É verdade, o Flamengo, como você mencionando, a sequência do rubro-negro, o Atlético Mineiro no Independência, o Figueirense no Engenhão, o Náutico no Aflitos, Palmeiras no Engenhão e Vasco também no Engenhão. Então, uma sequência razoável. O jogo aí contra o Figueirense é o jogo que é para matar, para fazer 43 pontos e praticamente se garantir na primeira divisão. Conseguindo mais um empate ali, outro por aí, o Flamengo atinge os pontos necessários. Eu acho que se tropeçasse hoje ficaria complicado, porque o Flamengo tem jogos ainda bem complicados. O Atlético Mineiro, teria o Palmeiras, o Náutico fora. Então foi um resultado muito importante, que deu um alívio na torcida rubro-negra. E agora tentar mais 3 pontos, se livrar do rebaixamento e ajeitar esse time para 2013, porque esse time não é um time à altura das tradições do Flamengo. Eu concordo, Thiago. E eu acho pertinente também a gente frisar alguns acontecimentos que vieram à tona na Gávea durante a semana, como o jogo treino contra o Audax, um clube que acabou de subir e ascender a primeira divisão do futebol carioca. Se eu não me engano foi 3-0 Audax, confirma, Thiago? 3-0. E nesse jogo o Adriano perdeu um pênalti. Perdeu o pênalti, o goleiro lá do Audax sentiu como uma consagração dele, tendo essa oportunidade de pegar um pênalti do Adriano, embora hoje em dia pegar um pênalti do Adriano, embora toda a sua técnica, a sua qualidade, não seja lá um grande feito, né? Porque o Adriano tá mais pesado do que eu nos meus vários tempos, né? E o Dorival Júnior, treinador rubro-negro, foi taxativo quanto à utilização do Adriano nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele disse que não tem condições de lançar esse atacante e foi de encontro às informações do departamento médico do Flamengo, até mesmo a preparação física, que ainda querem lançar
o atacante nesse campeonato. Eu não sei, mas acho que tem muita jogada política, até mesmo envolvendo a reeleição da presidente Patrícia Amorim nessa, digamos, forçar o retorno do Adriano aos gramados. Não tem nem por que colocar o Adriano nessa situação que ele está atualmente. O ideal é preparar ele fisicamente para que ele esteja apto em 2013. Colocar ele para jogar ainda nesse brasileiro seria até uma temeridade. Ele está mais suscetível a contusões, né? Porque ele está mal fisicamente, sem ritmo de jogo, está pesado. Acho que é algo completamente desnecessário. Mesmo que o Flamengo ainda tivesse risco de rebaixamento, o Adriano não é alguém que vai resolver nada nesse momento. O Adriano é um cara que vai entrar ali só para fazer número. Tem que preparar fisicamente o Adriano para que ele esteja em condições ideais. O Adriano, com boas condições, ele está aí no nível do Fred, do Luiz Fabiano, como um dos melhores. Mas do jeito que ele está atualmente, não há condições. Vai ser só um ali para atrapalhar e para atrair os holofotes ali para o clube rubro-negro. Vamos aguardar. Thiago, eu retorno com você 8h15 para que possa comentar junto do repórter Guilherme Rezende o Botafogo, tá certo? Que joga na próxima quarta-feira contra o Figueirense, lá em Florianópolis. Tá tranquilo. Falou, Thiago. Falar do Fogão. Forte abraço. Valeu. Isso, e só pra gente terminar de falar do Flamengo, teve... Rapidinho, deixa eu só fazer um comentário aqui, rapidamente. A gente tava falando, o Thiago comentou do lance do pênalti perdido, né? E na saída do intervalo, o próprio Luiz Fabiano, se não me engano, que deu a declaração de que o Rogério Ceni que tem que ser o batedor, né? Então, realmente, passando aí tendo em vista, né, que ele não tem muito aproveitamento nas cobranças de pênalti, agora já está até pedindo para que o Rogério Ceni vá lá e faça o trabalho, que o Rogério Ceni é um exímio cobrador, tanto de falta quanto de pênalti. É verdade. E o Flamengo que hoje esteve desfalcado do volante Cáceres, que nas últimas 2 rodadas esteve com a seleção paraguaia e que ficou fora do jogo de hoje por causa de uma... Oi? Por quê? Por causa de quê? Por causa de uma trombada com o goleiro Paulo Vitor durante um treinamento. Parece que o goleiro pegou, acho que nas costelas do jogador Cáceres, aliás, na região do quadril, e acabou gerando um pequeno trauma na região. Mas parece que o goleiro reserva do Flamengo foi extremamente descortês quando indagado pelos companheiros de time sobre o motivo daquela trombada num treino. Ele falou assim: não vem falar nada não, depois reclamam que eu não saio do gol. Brincadeira mole. Isso, né? Mole. Goleiro tromba um companheiro de time quando falam, pô, você poderia ter ido mais devagar. Você sai para sair do gol, mas também não é para dar porrada nos outros. Isso, né? E o Cáceres foi preservado dessa partida. Eu acho que não seja dúvida para a partida diante do Atlético Mineiro, dia 31 de outubro. Assim a gente encerra o noticiário do Flamengo e já passo para ele, o comentarista da Palavra Fácil. Ele que sempre com comentários muito pertinentes sobre o Fluminense, Marildo Mendes. É com você, meu garoto, a bola é sua. Cadê minha gente? Minha gente. Então, galera, é complicado falar hoje, complicado falar do Fluminense. Claro que a gente tem que tentar ser o mais imparcial possível. Mas não dá pra esconder a frustração. Mas não dá pra esconder a frustração, né, Guilherme? O Fluminense teve, apesar de, na minha visão, ter sido inferior dentro do jogo em relação ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi merecedor da vitória, teve muito mais possibilidade de vencer, mas o Fluminense, no momento crucial, quando vencia por 1-0, teve a chance de matar o jogo. Em 2 bolas, uma bola do Wellington Ney, ele entrou pela direita em velocidade, e uma chance mais clara ainda, que o Thiago Neves entrou pela esquerda, poderia ter finalizado. Ele tentou o toque para o Wellington Ney, o goleiro Vitor saía desesperado, ele tentou o toque e o goleiro conseguiu interceptar aquela bola ali. De qualquer forma, o Atlético Mineiro foi para cima do Fluminense, conseguiu a virada, e o Fluminense, até numa jogada, eu diria, inesperada, conseguiu o empate novamente. 2-2, o que deixaria o Fluminense em ótima situação hoje em relação ao título do Campeonato Brasileiro 2012. É verdade. E no primeiro gol, Marildo, eu acho que o Atlético fez um primeiro tempo extraordinário.
O Fluminense teve uma conclusão em gol. O Atlético botou inúmeras bolas na trave, em lance de Ronaldinho. Teve um gol muito bem anulado. Eu não entendi, eu pedi só para Afonso aumentar o meu microfone, tô achando muito baixo. O Atlético Mineiro colocou uma bola na trave, fez um gol que foi muito bem anulado pelo árbitro da partida. Eu acho que realmente foi falta. A torcida do Atlético Mineiro gritava vergonha. Jadilson, né? Isso. Jadilson. Eu vou até conferir. É Jailson Macedo Jailson, Freitas, isso, um árbitro da CBF que nasceu no estado da Bahia. Marcou falta muito bem marcada do zagueiro Leonardo Silva, que empurrou a barreira. O Diego Cavalieri, mais uma vez, mostrando que é o melhor goleiro em atividade no ano de 2012. Não vejo outro que esteja à altura do Cavalieri. Fez inúmeras defesas. Então, primeiro tempo, para o tricolor esquecer. O próprio Abel mencionava em entrevista, Marildo, logo após a partida, que questionaram ele: Abel, foi a melhor partida do ano, a partida mais disputada? Ele falou: não, a nossa partida contra o Grêmio foi melhor do que essa, porque o Fluminense entrou ligado desde o início. Nessa partida contra o Atlético Mineiro, jogou apenas o segundo tempo. É com você, Marildo. É justamente o que eu vinha falando. A superioridade do Atlético foi visível e o Fluminense acabou realmente não merecendo a vitória. Eu não vou discutir isso aqui. O Fluminense realmente não mereceu vencer. Só que, como eu falei, em momentos cruciais o Fluminense teve a chance de matar o jogo, não matou. Por isso, há de se lamentar o resultado, principalmente por, em determinado momento, o Fluminense ter tido a chance de pelo menos conquistar um ponto, né? Quando empatou 2-2, e aí, independente das circunstâncias do jogo, né, nos 90 minutos, naquele momento ali, principalmente um time experiente como o time do Fluminense, até no primeiro tempo eu vi aquela enorme pressão do Atlético Mineiro e eu pensava sozinho o quanto era experiente aquele time do Fluminense, que já tinha vencido na Bombonera, já tinha suportado pressões em outros determinados momentos, inclusive naquele momento ali em 2009, se há de recordar muito bem, em que o Fluminense via grande pressão e conseguiu suportar essa pressão em vários momentos. Então eu via ali naquele momento, no primeiro tempo, que o Fluminense era um time experiente e suportava a pressão com um êxito muito grande, apesar da pressão ter sido muito grande hoje, no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, quando o time fez o gol e teve a bola, a gente via que tinha realmente a possibilidade de conquistar a vitória. O Abel mexeu no momento também. O Deco, muito apagado, merecia realmente ser substituído. O Zé até questionou a substituição do Thiago Neves. Realmente o Thiago Neves vinha bem, mas acredito que o Abel já havia combinado isso, ou por algum outro motivo acabou substituindo o Thiago Neves. Acredito que foram boas entradas. Eu acho que a entrada do estivesse Rafael cansado do Wagner também. Foi pertinente. Pertinente. E o próprio Thiago Neves vem numa sequência, inclusive de convocações, e acabou realmente, provavelmente tivesse combinado ali com o Abel, ou o Abel combinado com ele, ou pedido para sair, ou de repente o Abel sentiu que o Thiago Neves estava sem ritmo, ou até cansado mesmo, e acabou substituindo o Thiago Neves, tanto que ele saiu sem reclamar. Mas foi um jogo realmente emocionante. Eu não diria que foi o melhor jogo do Brasileirão. Não sei se pela minha emoção, pelo meu nervosismo ali acompanhando a partida, não sinta isso, porque a gente analisa uma partida com boa ou ruim quando a gente não está envolvido emocionalmente, né? Um exemplo é a partida do ano passado, Santos e Flamengo, onde eu não estava emocionalmente tão envolvido e acabei analisando com uma belíssima partida. Hoje pode ser que tenha sido realmente uma das melhores partidas do campeonato, como acredito que foi, mas eu não vou destacar como a melhor partida porque eu estava muito tenso, então não posso analisar assim. Mas realmente foi uma grande partida. O Campeonato Brasileiro, é um campeonato de muito destaque, um campeonato, se não o melhor, um dos melhores do mundo realmente. Podem criticar, podem falar o que quer que seja. E uma questão que acho que a gente vai para apoio daqui a pouco, eu vou levantar essa Mas bola. quando a gente voltar, a gente volta com Vou levantar essa bola depois do apoio. Em relação à arbitragem,
muita polêmica durante a semana, declarações fortes do Fred. Eu prefiro Em relação a hoje, que a gente comente sobre esse resultado após o apoio, mas eu já vou adiantando alguma coisa em relação a hoje, principalmente o lance da falta, o gol do Ronaldinho. Que alguns questionaram, poxa, se fosse outro árbitro, outra situação, o árbitro não daria, ou o critério, o árbitro não usou do critério geral da arbitragem brasileira, mas enfim, o fato é que foi falta e realmente não há algo que se reclamar. Outros lances, realmente, acho que a arbitragem não interferiu diretamente e foi uma arbitragem, posso dizer que boa, uma arbitragem que não interfere, que não aparece muito, é uma arbitragem boa. O lance do gol do Ronaldinho, ele teve que interferir, teve que aparecer, e apareceu bem, teve a sorte. Alguns impedimentos também marcados, tanto pro lado do Atlético, muito menos pro lado do Fluminense, mas também tivemos 1 ou 2 pro lado do Fluminense, e bem marcados também, então acho que a gente pode destacar uma bela arbitragem hoje. Depois eu vou destacar alguns pontos, inclusive do, entre aspas, aí, chororô pro lado do Atlético Mineiro, Grêmio, entre outros, e destacar toda essa polêmica que até a própria imprensa cria, que eu acho que é um tanto quanto perigosa. Então eu vou, após o apoio, destacar todos esses assuntos com os amigos aqui da mesa, tá ok? Tá certo. E eu mando mais uma vez um beijo, um abraço para Carla de Oliveira. Na hora que eu mandei o alô, ela não estava sintonizada, pediu que eu repetisse. Um beijão, Carla. E aproveito para informar para a galera gonçalense que o São Gonçalo Esporte Clube está nas semifinais do Campeonato Carioca da Terceira Divisão. Opa! E enfrenta a equipe do São Pedro, São Juniores, Pedro né? da Aldeia. Juniores, muito bem lembrado pelo Marildo Mendes. Então, vamos tentar a equipe do programa Aliança Esportiva e passar um domingão em São Pedro da Aldeia, praia de manhã, estádio à tarde, e retorna aqui para os estúdios com os amigos. Não sei se vai ser possível retornar aos estúdios, mas a equipe é grande e vai ter gente aqui para suprir a ausência dos repórteres que estiverem presentes em São Pedro da Aldeia. Vamos pro apoio, Silvio? Vamos, ué. Fala aí, Silvio. Viajou. Silvio viajou. Vai lá, Afonso. Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina. 98,7 é muito mais música. E estamos de volta, programa Aliança Esportiva em sintonia com o esporte, 20 horas e 4 minutos. Continuamos com o noticiário do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense líder do Campeonato Brasileiro com 68 pontos. O Atlético chegou a 62 com a vitória de hoje. 69, não? Fluminense 69, o Atlético chegou a 63. Muito obrigado, Guilherme. Por nada. E Fluminense no primeiro gol, uma excelente jogada do Thiago Neves, que roubou a bola do menino Bernard, que por sinal, a principal revelação do Campeonato Brasileiro, avançou, tocou para o Diguinho, que passou para o Bruno. O Bruno entrou, tocou para o Frederico, e o desfecho todos sabem. Fred, com uma qualidade ímpar, Com apenas, de gol apuradíssimo. apenas deu um toquinho para o Elton Nem, que entrou cara a cara com o goleiro Vitor, e aí não teve chance para o goleiro do Atlético Mineiro. Gol do Fluminense. O Atlético Mineiro empatou logo em seguida com o menino Jô, né, Amarildo? Menino Jô, que fez 2, né? Dois gols. 2 gols. Uma jogada ótima do Bernard nos 2 gols do Jô. Eu achei que também falha de posicionamento da defesa do Isso, a Fluminense. gente vai frisar isso aqui. Acho que foi no primeiro gol do Jô. Foi o Gum e o qual o número 2 mesmo, que eu esqueci o nome? Fluminense? O Gum e Digão. Bruno. O 2 é o Bruno, lateral direito. Os dois chegaram juntos no Ronaldinho, pra fechar em cima do Ronaldinho, e deixaram o Jô livre. Aí ele recebeu a bola, o Jô só bateu, né, deu aquela bela pancada pro gol. E o Cavalieri nada pôde fazer. É verdade. E eu acho que no segundo e terceiro gols do Atlético Mineiro, o Digão, que fez uma partida excepcional, eu acho que alcançou a titularidade, não sai mais da equipe, ainda que o Fluminense conte com o retorno dos lesionados Leandro Eusébio e Anderson. O Digão não sai mais da equipe,
mas falhou no segundo e terceiro gol do Atlético Mineiro. Tá certo. Lelê. E o Digão não saiu do chão. Acho que falta impulsão ao back tricolor, coisa que o Leandro Eusébio tem muito. Eu diria que é uma qualidade do Leandro Eusébio, essa impulsão. Falta o Digão. O Digão é mais técnico, mais raçudo, mas eu acho que se fosse o Leandro Eusébio ali naquelas bolas alçadas na área, talvez, para subir o Digão, falta impulsão, e subiu com 2 jogadores muito altos, que é o Jô e também o zagueiro Leonardo Silva, que deu aquela cabeçada fatídica e que acabou com o jogo. 3-2 Atlético Mineiro. Interferência também direta do Ronaldinho, né? Dando passe. Peraí, só um minutinho. Afonso, bota a risadinha do Nilo aí pra Marildo. Vai. Inclusive, vou deixar minha barba aí chegar próxima do Nilo pra ver se o Tetra chega com... É promessa isso? Não. Ah, bom. É porque tá sendo gravado. É promessa? Eu já fiz promessas assim e acabei ficando com a barba muito grande. Inclusive com a barba bem parecida com a do Nilo. Zé Renato pode recordar. Mas estou com a barba já grande, vamos deixando aí. Ou então, vamos ver se quinta-feira eu vou ao Engenhão com a cara limpa pra ver se muda esse retrospecto aí de derrota. Mas enfim, destaque também pro Ronaldinho Gaúcho, né? Passe pro Leonardo, né? No terceiro gol. E eu acho que os outros 2 também foram passes dele, né? Do Jô, né? O gol do Jô também foi o gol Bernard. Um do Bernard, um do Ronaldinho. Isso. Então o Ronaldinho destaque, o Bernard destaque, o próprio Jô incomodando muito a defesa do Fluminense. Destaque para o Atlético Mineiro, vitória merecida, como a gente já destacou também. O Fluminense poderia ter conseguido melhor resultado? Poderia, mas o Atlético foi superior e parabéns, mereceu a vitória. Agora, em relação à arbitragem, eu abordava isso antes do apoio e agora a gente, acho que é bacana, bacana a gente tocar nesse assunto. Muito se falou, principalmente nas últimas 5 ou 6 rodadas aí, eu não sei, posso dizer que jogos contra Náutico, Bahia, jogos que o Fluminense venceu, Ponte Preta principalmente, houve muito, entre aspas, chororô da parte dos adversários, principalmente Atlético Mineiro e Grêmio. E a Ponte Preta, aquele jogo polêmico? Então, exatamente, o jogo de mais destaque é esse contra a Ponte vai Preta. tentar a anulação da partida, eu acho que é praticamente... Vai estudar a tentativa da anulação, mas não cabe. Mas isso aí é muito... Se fosse assim, ia abrir brecha para muitos clubes. Tinha que parar o campeonato. Não, mas aí é aquela velha história. Inclusive o Fluminense Atlético Mineiro, aquele gol anulado do Fred. Exatamente. Eu posso destacar isso, tem aqui... que cancelar o campeonato todo. Posso destacar aqui no mínimo 2 ou 3 partidas, no primeiro turno principalmente, em que o Fluminense foi prejudicado, tá? Se o Fluminense não tivesse sido prejudicado nessas partidas, consequentemente o campeonato já teria acabado. O Fluminense teve uma partida contra o Cruzeiro, lá, onde o Wellington Paulista fez um domínio com a mão e acabou fazendo o primeiro gol. Acabou fazendo o primeiro gol do Cruzeiro. O Fluminense teve um jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Fred, aos 42, decidiu a partida. Um lance que ele estava totalmente em posição regular. Acabou fazendo 1-0 pro Fluminense, foi mal anulado. O Fluminense teve um jogo contra o Grêmio, que muitos não lembram desse lance, mas o Fluminense estava no ataque. Teve uma falta a seu favor. O Grêmio retomou a bola, o juiz não marcou a falta. E no contra-ataque o Grêmio acabou vencendo a partida por 1-0. Então eu citei aqui 3 partidas, e dessas 3, 2 contra adversários diretos, Grêmio e Atlético Mineiro. Fora outros erros que não cabe destacar. Mas isso não é choro. Eu acho que a arbitragem tem que ser a arbitragem errou nessas partidas contra o Fluminense, não porque há um complô para que Atlético Mineiro ou Grêmio sejam beneficiados, mas realmente há uma desqualificação na arbitragem, principalmente a questão dos árbitros serem amadores e não terem o prestígio ou o apoio que merecem, acabam realmente errando, e errando para
todos os lados. Então eu destaquei no mínimo aí 3 partidas que tivemos erros Lógico contra que- o Fluminense, e os adversários destacam erros a favor. O próprio Atlético Mineiro contra o Sport foi beneficiado quando houve um pênalti no último lance para o Sport e não foi marcado. Enfim, eu só justamente quero enquanto- destacar que a imprensa, rapidinho, Guilherme, Pode falar. a imprensa ela acaba criando um clima hostil, e hoje no Independência a gente pôde ver esse clima. Um clima que a torcida, os jogadores, o técnico, o Cuca, que é um técnico respeitado, bem quisto dentro do Fluminense, também falou muita besteira durante esses dias, e acaba criando um clima hostil. A imprensa é bem culpada em relação a isso. A imprensa pode assumir essa parcela de culpa em relação a isso. Por Fica- semear a discórdia, né? Fica aquela semana toda maçantemente falando que houve erro, que há um complô, que é isso, que é aquilo, e chega no momento do jogo, acaba acontecendo o que nós vimos hoje, em alguns momentos até jogadas mais ríspidas. Acho que a arbitragem hoje foi perfeita, conseguiu controlar aquele ânimo e levou a partida até o fim sem maiores problemas. Mas acho que a imprensa tem que rever as suas opiniões, principalmente em relação a isso, e rever o que vai dizer ou não, porque pode acabar criando um problema maior, e um problema que eu poderia dizer que hoje não teve, mas que se realmente tivesse, a imprensa seria sim diretamente culpada em relação a isso. Graças a Deus não houve problemas maiores, e o Fluminense e o Atlético Mineiro seguem na briga. Acho que o Grêmio um pouco mais atrás. Não pode dizer que está fora, porque são 10 pontos, 10, né? Isso. Mas realmente fica bem distante pro Grêmio. Mas o campeonato segue com a vantagem do Fluminense ainda é muito boa. Mas em relação à arbitragem, eu queria destacar isso. Vamos ter cuidado, a gente que tem o espaço aí para poder opinar e para poder muitas vezes até interferir na opinião dos torcedores que são movidos por paixão. A gente tem que tomar cuidado para que isso não possa causar problemas maiores numa disputa de campeonato, quando na verdade um campeonato deve ser disputado e os torcedores devem acompanhar esse campeonato como uma grande festa, um grande entretenimento, e não uma guerra, como alguns querem fazer que o campeonato seja visto pelo torcedor. Muito Enquanto houver times, né, na ponta, esses que vão ser os mais, né, badalados justamente pela visados imprensa, por essa questão. seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim. O líder foi beneficiado pela arbitragem, o vice-líder foi prejudicado, sempre vai acontecer, mas uma coisa que eu acho bastante pertinente... Desculpa, eu estava até vendo uma matéria falando justamente disso, de times que foram prejudicados por arbitragem, o que teria acontecido se não houvesse tido esse prejuízo, né? Aí você vê que vamos supor que o Botafogo podia estar com 50 e tantos pontos, podia estar no G4 se não fosse roubado no jogo tal. Ou se o Fluminense não tivesse sido, vamos lá, colocar entre aspas aqui, beneficiado no jogo tal, ia ter um número X de pontos. Então, realmente o que ele seria fala... campeão, porque o Grêmio e o Atlético teriam menos pontos nesses confrontos diretos entre outros. E aí o campeonato já teria terminado, mas enfim. É muito fácil agora o Cuca e outras pessoas que se sentem, entre aspas, prejudicados de reclamar. É verdade. E como eu ia dizendo, o Fred, amanhã ele vai ser jogador de futebol. O Fluminense vai treinar. O Abel amanhã vai para as Laranjeiras treinar o time. O árbitro não, ele apita a partida. No dia seguinte ele está na sua profissão. Ou como corretor de imóveis, ou como policial, enfim. Não adianta a CBF querer fazer uma reciclagem da arbitragem se não houver a profissionalização da arbitragem em nível nacional. Eu vou falar disso durante essa semana, justamente essa questão de profissionalizar essa questão da arbitragem. É verdade. Muito bem, a gente, antes de ligar para o Thiago Cruz, ligar para cá, né? Entrar em contato para falar sobre o Botafogo, Afonso, vou pedir para que ele faça esse contato com o Thiago. A torcida do Fluminense, Marildo, prometeu recepcionar o time hoje no aeroporto Santos Dumont. Está chegando hoje. Isso, 21 horas. 22 horas, 10 horas da noite lá no aeroporto 22, perfeito, Guilherme. Vão. Não, infelizmente não será possível a cobertura da nossa equipe, seria até uma boa pedida, mas infelizmente não poderemos comparecer devido
a outros compromissos de ordem pessoal. Então, fica aqui o registro da nossa solidariedade à torcida tricolor que vai se dirigir ao aeroporto. E Posso fazer uma crítica direta a um jornalista? Vamos ser só rapidinho para fechar com o Fluminense. Uma crítica direta a um jornalista. Posso? Faz. Sérgio do Bocage, tá? Ele sempre tem alguns comportamentos no Facebook que eu particularmente acho errado. Ele está dizendo aqui que como vai se comportar o STJD agora. O Fred deu um tapa na cara do Júnior César e nem advertido foi. E ele instiga a torcida do Fluminense dizendo que, por isso, se há razão para o Fluminense ter tanto nervosismo, já que tem 6 pontos de desvantagem. Esse jornalista, ele é assumidamente flamenguista, ele diariamente está lá na Rádio Globo também, e ele está incitando, de certa forma, essa questão da STJD. Acho que é uma questão que, se for julgado e condenado, se realmente o Fred agrediu o jogador, deve realmente ser condenado. Mas o Sérgio do Bocage, em alguns momentos, tem essas posturas clubísticas e acaba incitando uma torcida contra a outra e acaba criando isso. Então, é um exemplo, essa declaração agora do Bocage, um exemplo que eu quero citar aqui. Justamente essa questão da imprensa. Dessa questão da imprensa ser perigoso, a imprensa acabar realmente tomando partido de um clube ou de outro e querendo levantar as questões de que clube A ou B foi beneficiado. Bacana, Marildo. E antes de encerrar a partida, o Thiago Neves, aliás, após fim da partida, o Thiago Neves apontou para a torcida do Galo, mostrando o número 6. 6 pontos de vantagem. Acabou uma provocação, acho que desnecessária. Desnecessária também o Thiago Neves. Do Atlético Mineiro. E um outro dado, o Fred, isso com a declaração do Fred, após o jogo, disse que o Galo jogou melhor, fez uma excelente partida, ganhou por méritos, mas que o Cuca era um fanfarrão. Não preciso citar o palavrão que ele utilizou. Quem acompanhou a transmissão sabe o que ele disse. Vamos passar já para Thiago Cruz e para Guilherme Rezende com os noticiários do Alvinegro. Thiagão já está no ar. É com você, Guilherme. É com você, Thiago. Thiago? Eu começo, Guilherme? Pode começar, Thiago. Então, boa noite a todo mundo. Quem só está chegando agora, estou de volta aqui para falar do Fogão. O Botafogo que jogou na última quinta-feira contra o Vasco da Gama e mais uma vez brilhou a estrela do Bruno Mendes, que esse garoto, ele acaba sendo um tapa na cara do Oswaldo Oliveira, que durante todo o Brasileiro insistiu com esse negócio do esquema sem ter um centroavante, ele tentando revolucionar o futebol. Tapa na cara merecia a voz do Silva, hein? Ele... Quem sabe um dia. Acabou sendo um tapa na cara do Oswaldo, porque esse garoto entrou e resolveu o problema de gols. O Botafogo, com certeza, não teria vencido o Vasco se o esquema fosse o que jogou o campeonato inteiro. Esse Bruno Mendes tem um faro de gol. O segundo gol dele, ele disputou com o Dedé e colocou para dentro. No terceiro gol, ele recebeu a entrada da área e não quis saber, bateu pro gol. Típico de um cara que é goleador. Se fosse o Elkerson, provavelmente não sairia nenhum desses 2 gols. Então eu acho que esse garoto chegou em boa hora, infelizmente chegou tarde demais, infelizmente não pertence ao Botafogo, pode ser vendido a qualquer momento. É verdade. Então é um problema que só vem evidenciar que houve um erro de planejamento muito grande. O Bruno Velasco até entrava aí anteriormente, a gente estava debatendo ali no Facebook essa questão do Louco Abreu. O problema não foi o Louco Abreu sair, eu até concordei com a saída dele. O problema foi a reposição mal feita. O Botafogo não pode perder o Louco Abreu e trazer o Amin Kader, Rafael Marques. O Botafogo fez uma reposição muito ruim. Esse Rafael Marques é muito ruim. Ele tem uma qualidade técnica muito débil. E o Amin Kader, que ganha praticamente aí o dobro ou mais que o Bruno Mendes, participou em uns 20 jogos pelo Botafogo, não sequer fez um gol. O Bruno Mendes ganha a metade, em 2 jogos já fez 3 gols. Né? Thiago, a pergunta é, o que esse Oswaldo viu no Rafael Marques? Cara, eu não sei, ele conheceu o Rafael Marques lá no futebol japonês. Eu não sei se o Rafael Marques era algum mito por lá, jogava muito, arrebentava. Os vídeos que eu vi no YouTube não são nada demais do Rafael Marques lá no Japão.
fazer um golzinho ou outro, mas nada de extraordinário, nada para essa comoção do Oswaldo, que a partir do momento que o Louco Abreu saiu, bateu o pé e queria o Rafael Marques de qualquer jeito. E o que mais me surpreende foi a diretoria do Botafogo pagar um salário alto e com um contrato de 3 anos. Você sabe quanto giram as cifras do salário do Rafael Marques? Ainda é um mistério, mas alguns dizem que é 150 mil, outros dizem que é 180, alguns dizem que é até 220 mil. Isso. É difícil ter certeza, mas com certeza não é um salário baixo. E o que mais surpreende é fazer um contrato de 3 anos. Você não pode fazer um contrato longo com um jogador que é desconhecido. O Marildo aí que gosta de uma cervejinha, você por acaso vai no mercado, compra uma cerveja desconhecida e compra muita, se você nem conhece a cerveja? Com certeza não, né? Você primeiro compra uma ou duas, experimenta. É verdade, experimenta. Você compra experimenta. Vai lá. Então, se você gostou, você vai lá e compra mais. Vai lá e compra engradado. Tá certo ou não tá, Afonso? Isso. Tá certo, ele é burro. Não tá certo. Então, o Botafogo cometeu esse erro. Fazendo essa analogia, o Botafogo foi no mercado, comprou 40 latas de uma cerveja, que quando experimentou era uma porcaria, e agora está lá largado porque não tem como se desfazer. Porque ninguém quer esse Rafael Marques. O Botafogo, se fizer rescisão de contrato, vai pagar uma multa provavelmente pesada. Se emprestar ele, provavelmente poucos clubes vão querer, provavelmente só clubes de segundo escalão. Então esse cara vai ser mais um aí para ficar mamando nas tetas do Botafogo durante um longo tempo, como já tem vários aí, o Jean Coral, Irã, jogadores aí medíocres que vieram ao Botafogo anteriormente, com contratos longos, e até agora tem contrato, mas estão por aí ganhando o saláriozinho do Botafogo e nem são utilizados. O Somália é outro, então é um problema sério que o Oswaldo acabou errando nesse sentido, de indicar justo o Rafael Marques. Tinha jogadores bons, boas opções, poderia tentar ali o Rafael Moura, que estava no Fluminense, tentava até o David, que estava no Vasco, agora no Curitiba, está marcando seus gols, o Borges, opções tinham. Acho que a diretoria e o Oswaldo erraram muito em apostar justo nesse Rafael Marques, um desconhecido, ao se desfazer do Louco Abreu. Desfazer do Louco Abreu, tudo bem, desde que viesse uma reposição à altura. E a gente também tem que informar aqui mais ou menos o porquê que a gente está falando aqui que o Bruno Mendes está sendo aí, talvez, pode sair do Botafogo a qualquer momento. E a situação é bem complexa, porque se o Botafogo receber uma proposta, né, no valor aí de 15 milhões de reais, né, 6 milhões de euros, então a cúpula vai ter que ser obrigada a aceitar essa venda, né? E vai acabar embolsando só 25%, 25% dessa venda, que gira em torno aí de 1,5 milhão de euros. Tiagão, diga lá. Pode abaixar um pouco o volume do rádio? Afonso está pedindo aqui. Eu não estou ouvindo rádio, não. Ah, não? Afonso pensou que se estivesse ouvindo pela internet, parece que estava dando alguma interferência. Eu estou distante aqui do computador. Ah, beleza. Pode prosseguir. Alô? Sim. Pode prosseguir. Então, o Botafogo agora pega o Figueirense na quarta-feira. É um jogo lá no Orlando Scarpelli, jogo complicado, mas é possível de conseguir um bom resultado. Com a derrota do São Paulo hoje e uma vitória do Botafogo, a diferença ali da Libertadores pode cair aí para 8 pontos. Continua sendo muito complicado, mas enquanto houver chance, o time tem que lutar, tem que tentar, tem que fazer o possível. Está muito complicado, mas os caras ganham um bom salário para lutar até o fim. O São Paulo ainda pega o Fluminense, ainda pega o Grêmio. São jogos que o São Paulo pode tropeçar e essa diferença aí caindo. O problema é o Botafogo manter a regularidade que não foi mantida durante todo o brasileiro. E uma coisa que a gente pode recapitular, você já dando aí o gancho do jogo do Figueirense nesse meio de semana agora, fora de casa, que são, a gente na verdade vai pegar 3 jogos aí que aparentemente são fáceis, mas na verdade são grandes, né, surpresas, né? São jogos difíceis, porque tem um Atlético Goianiense dentro de casa, aparentemente é um pouquinho mais tranquilo, mas esses times aí que estão na zona de rebaixamento, acontece de tirar pontos dos times que estão disputando alguma coisa,
E também tem o Palmeiras, que vem numa sequência aí de algumas vitórias, também pode ser perigoso. Depois tem Portuguesa em casa, o Sport fora, o Atlético Mineiro em casa e o último jogo que vai ser contra o Flamengo. Você pode ver que a tabela do Botafogo é amplamente favorável. Assim como aconteceu no passado, que eu dizia aí no programa, o Botafogo tem a tabela mais fácil, o Botafogo pode arrancar para o título. O Botafogo, só tirando o Atlético Mineiro na penúltima rodada, o Botafogo só pega os times que estão brigando contra o rebaixamento. Exatamente. Então... Que aparentemente são jogos fáceis, mas no fundo vão ser verdadeiras pedreiras, porque esses times estão doidos para fugir da zona de rebaixamento. Sim, são jogos complicados, porque esses times vão estar jogando a vida. Mas também não deixa de ser verdade que, como esses times estão lá embaixo, são os mais fracos tecnicamente do campeonato. Então, vão ser jogos difíceis, mas dá para ganhar. Mas como o Botafogo não teve regularidade durante o Brasileiro, acho muito complicado o Botafogo arrancar um número expressivo de vitórias e arrancar por uma vaga na Libertadores. O Botafogo vai ficar ali sexto, sétimo, com um pouquinho de sorte ali o quinto lugar e preparar 2013. Tentar manter esse Bruno Mendes, tentar reforçar uma ou outra posição ali, trazer um bom zagueiro, o contrato de empréstimo do Bruno vai até o final de 2013, né, Tiago? Até o final de 2013, mas eu acho que ele sai antes. Se continuar mantendo esse ritmo aí, logo ele vai ser vendido, porque fazer o quê, né? Os clubes acabam, desculpa a expressão, mas meio que vendem a alma ao diabo, né? Porque eles acabam se vendendo para os empresários colocarem os jogadores lá, e na hora que os empresários quiserem levar o jogador embora, eles fazem isso quando quiserem. Tirando aí o Fluminense, que tem um aporte financeiro da Unimed, um outro clube aí como o Inter, como o Corinthians, os outros estão todos entregues a empresários, e os empresários mandam e desmandam, na hora que querem, pegam seus jogadores e colocam no exterior. Vejam o caso do Vasco, né, que acabou se esfacelando, esse elenco enfraquecendo muito, porque os empresários resolveram levar os principais jogadores do Vasco. E você pôde ler durante a semana que o Juventus que está chegando, que um jornal italiano, né, afirmou que a Juventus está mirando o Bruno Mendes. Então, enfim, acredito que como eu falei anteriormente, se algum time chegar com um valor aí bem bacaninha aí de 6 milhões de euros ou mais, bem provável da gente não ver mais o Bruno Mendes vestindo a camisa do Glorioso. A gente fica aí na expectativa, né? E torcendo para que nada aconteça, nada de grave aconteça, né? Que o Bruno Mendes, esse é um grande valor que chegou lá do Guarani, que fique. Até porque o Bruno Mendes tem um cartaz que ele é tratado como um novo Careca. E o Careca fez muito sucesso lá no Napoli, lá na Itália, junto com o Maradona. Então, Careca que não é o Careca aqui do Rodo, né? Não, é o grande centroavante Careca. E estão fazendo essa alusão ao Careca. Muito clube já cresce o olho, mas tirando o exagero, né? Bruno Mendes é sim um bom centroavante. Se continuar metendo gols assim, logo alguns clubes vão se interessar. Thiago, e na última partida, o Botafogo jogou sem o Lucas, que estava suspenso, deslocaram o Jadson para a lateral direita. Exato. O Bruno entrou, mas agora, o Botafogo conta com os retornos de Marcelo Matos, que já jogou diante do Vasco, tem o Renato, o Lucas volta, é a intenção do Oswaldo manter o Bruno no ataque, vai faltar vaga para alguém aí. Quem você acha que vai ser barrado nesse esquema que o Oswaldo pretende lançar quarta-feira? Andrezinho, Felipe Gabriel, Renato, quem você acha que vai rodar nesse esquema? Não tem como tirar o Bruno Mendes, depois de 2 gols e 1 assistência contra o Vasco, ainda fez o gol decisivo contra o Grêmio, não tem como, né? Sidorf ao concurso também não vai sair de jeito nenhum, então eu acho que vai acabar rodando aí pro Felipe Gabriel, o Andrezinho volta ao time. Eu acho que o Renato, embora tenha uma boa qualidade de passe, ele marca muito pouco, o Botafogo ficou muito vulnerável no jogo contra o Vasco da Gama, então eu acho que o Renato, não sei se já para esse jogo, mas em um curto prazo de tempo ele vai acabar perdendo essa vaga no meio campo do Botafogo, até porque, voltando no jogo contra o Vasco, o Botafogo só conseguiu se recuperar taticamente quando o Oswaldo tirou o Renato, colocou o Marcelo Matos, deslocou o Gabriel para a lateral direita
e voltou com o Jadson para o meio campo. Aí o Botafogo se rearrumou defensivamente e pôde reagir para conseguir a virada, porque antes disso o contra-ataque estava aberto para o Vasco logo ia meter o terceiro, porque estava muito desarrumado, porque o Renato é um volante de saída de bola, ele marca muito pouco. Então, com a entrada do Marcelo Matos, rearrumou o meio campo e o Gabriel soube fechar melhor o lado direito. Então, eu acho que o Marcelo Matos ainda não volta, porque a contusão dele foi grave, está sem ritmo de jogo, ele deve manter ali o Gabriel. E o Márcio Azevedo está suspenso ainda, né? Oi? O Márcio Azevedo está suspenso, né? Ou volta para esse jogo? Está suspenso, deve entrar o Lima, o Lucas retorna normalmente à lateral direita e vai ficar esse esquema aí. Vai mantendo esse esquema, até porque o Botafogo pouco tem a brigar no campeonato, mas a curto prazo vai ser isso aí, reforçar um pouquinho mais o meio campo, fazer uma dupla de meias ali com o Andrezinho e Sidorf, e finalmente o Oswaldo entender que esse esquema aí com um atacante só, um atacante que nem é realmente centroavante, que é o Elkson, não estava com nada. Agora dois atacantes, o Elkson cai mais pelos lados e o Bruno Mendes ficando centroavante. O Botafogo tende a crescer com esse novo esquema. É porque eu tô vendo aqui a escalação que pode ser a provável, né, contra o Figueirense. É Jefferson, Lucas, Antônio Carlos, o Dória, né? O Lima, justamente que você falou dele, por conta da suspensão do Márcio Azevedo. Gabriel, Renato, Andrezinho, Sidorf, Elkson e Bruno Mendes. Exatamente, o Oswaldo agora apostando no 4-4-2, ele que jogou durante muito tempo com aquela linha de 3 meias, agora vai tentando modificar um pouquinho esse esquema, mas deixando ele um pouquinho mais ofensivo, ficou meio tarde, né? Acho que poderia um pouco antes ter mudado esse esquema, se tivesse chegado no centroavante e não ficasse insistindo tanto ali com o Amin Kader e Rafael Marques. É verdade. Tiagão, agradeço imensamente sua participação e hoje a gente vai encerrar o programa com o talento do Sidorf, né, Thiago? Exatamente, Sidorf mostrando que além de grande jogador, um grande empresário, um gentleman, um cara com grande cultura, fala 5 idiomas, ainda é um excelente cantor. Verdade. Peguei essa música aí na internet. Então convoca a galera aí para ficar sintonizado e curtir Sidorf cantando. Ficar sintonizado aí no Sidorf, no final do programa, mostra que ele cantou. Eu não sei se é do Bob Marley, que são duas versões que tem na internet com o Sidorf cantando. Eu achei essa aí a mais interessante. Então, música muito legal. Sidorf tem um talento musical espetacular. Só deixar aí o meu favorito, para mim, o Ronaldinho Gaúcho. Vai recuperando o futebol, recuperando a alegria de jogar. E o Mortinho eu fico com o Rafael Marques. Eu não aguento mais o Amin Kader lá, mamando nas tetas do Botafogo. Valeu, Tiagão. Vamos pro apoio. Forte abraço. Abração. Valeu. Em casa, no carro, no trabalho, só dá. Aliança FM. E estamos de volta ao programa Aliança Esportiva em sintonia com o esporte. E é hora de falar do Vasco da Gama, o gigante da colina. Solta o hino do Vascão aí, Afonso. Estamos aguardando a ligação do setorista Alexandre Werneck para participar conosco pelo telefone. Não sei se vai ser viável a ligação do Alexandre, ele está num compromisso de ordem pessoal, mas vai tentar fazer contato conosco. O Vasco que não jogou nem hoje e nem ontem, vai entrar em campo na próxima quarta-feira diante do Internacional. Sabe que o jogo é aqui em São Januário, jogo decisivo para as pretensões vascaínas na competição, levando em consideração que o São Paulo foi derrotado hoje para a equipe do Flamengo. Achei surpreendente, tudo bem que o Flamengo precisava da vitória para se distanciar um pouco, livrar-se desse perigo iminente da zona de rebaixamento, mas facilitou e muito para o Vasco. A equipe Cruz Maltina vai enfrentar o Inter
na próxima quarta-feira em São Januário. E para falar um pouco sobre a realidade do Vasco, sobre essa partida e possibilidade de retorno ao G4, estou com ele, o mito, o cara, ele que todo domingo arrepia a galera aqui no Aliança Esportiva. Alexandre Werneck, boa noite. Boa noite amigos ouvintes, boa noite amigos de mesa. Boa noite. Estou aí falando aí sobre o Vasco. Vasco que não jogou no final de semana. Isso aí. O jogo foi adiado, então enfrenta o Internacional na próxima quarta-feira. O que acabou sendo vantagem aí que o Vasco teve algumas baixas, o Juninho Pernambucano sentiu Júlio direito, o Nilton também reclamou de dores e o Carlos Alberto teve um entorse no tornozelo direito. E aí o Vasco ganhou tempo para recuperar esses jogadores aí para o jogo de quarta-feira. Além da recuperação do Alexandre também, o que não é muito reforço, mas tem que falar dele também. Com certeza aí o técnico Marcelo Oliveira pode ser como opção no banco o menino Romário, que não é um filho do Romário, mas é um atacante que pode estar à disposição. O garoto de base aí pode estar à disposição, inexperiente ainda, não disse ainda o que veio, mas precisa sim de uma sequência de jogos para ele mostrar seu valor. Assim como aconteceu com o John Clay e com o Marrone, são garotos da base, subindo agora e que precisam um pouco de tempo e muita calma da torcida com esses jogadores. É verdade, Werneck. E o Vasco que está encontrando dificuldades com o Demolidor, ele que ficou um tempo longe, uma inatividade bastante longa por problemas no tendão de Aquiles e agora sofre com questões musculares. Então, a regularidade do Demolidor, o Tenório, que demonstrou ser um cara irreverente, autêntico, sempre com declarações muito bacanas, ele está com problema muscular e o retorno dele é imprevisível, né, Alexandre? Isso, um pouco, até por causa dessa primeira rompitura no tendão no início do ano, ele acabou não tendo uma sequência de jogos e aí ele acaba extrapolando, porque ele não quer sair, ele tem que se preparar, já tem uma idade avançada, então é preciso ser feito um trabalho melhor. Ele não teve pré-temporada, então agora ele está acarretando o peso tudo da falta de planejamento no início do ano. Muito bem, Alexandre. E também a questão dos pagamentos. O Vasco está com os salários atrasados. Situação difícil, hein, Alexandre? Isso aí, mais uma prova aí da capacidade dos dirigentes aí em fazer besteira. Repetindo, como eu falei no programa de semana passada, a renovação do patrocínio com a Eletrobras só prova total desespero, em vez de correr atrás de outros patrocínios. O Flamengo teve problema com o estatal, até porque são os clubes. Os clubes do Rio são os clubes que mais devem, estão no topo da lista como os que mais devem o governo. E para receber a verba dessas empresas é necessário estar limpo, porque a certidão negativa, então acaba prejudicando. O Vasco recebe... tá por dentro, hein? O Vasco recebe a quantia a cada 3 meses, que é quando o sindicato dos trabalhadores dos clubes entra na justiça para liberar a verba. Então não dá para contar com... não dá para contar. E o Vasco, que só recebe a próxima cota do patrocínio da Eletrobras, só na temporada que vem, Alexandre. Porque já adiantou aí, tem que contar 3 meses. Que é quando, como eu falei, o sindicato entra na justiça, aí nós estamos em outubro. Aí sai em janeiro, que recebeu agora a cota, em setembro. É verdade. E parece que o Vasco quitou os salários de agosto de parte do elenco, não conseguiu pagar a todo mundo, a situação está difícil, o dinheiro da venda do lateral direito Fagner, do volante Rômulo e do meia Alain, o dinheiro já foi gasto para pagar dívidas antigas com relação ao Diego Souza. Ainda está empenhado lá a verba ainda está lá na... Isso, o Al-Ittihad da Arábia Saudita não pagou ainda. Não pagou, ainda tem a primeira parte que eles pagaram, ainda está preso na justiça. É complicado. A situação financeira do Vasco, eu acho que está delicadíssima. Isso, muito da queda do Vasco se dá muito a isso, porque por mais que fale que jogador mercenário, nesse caso você está vendo aí, o Vasco pagou agora metade do elenco o dinheiro de agosto. Nós estamos em outubro. E o Vasco vem empenhando aí um papel, está lá em cima, não tem risco de rebaixamento. Isso prova que os jogadores estão comprometidos com o clube. Estão empenhados, mas chega uma hora que não dá. Você
tem contas a pagar. É verdade. O padrão de vida desses jogadores costumam ser altíssimos, né? Até porque a carreira é curta, o risco é grande. É verdade. O Vasco também está mais de um mês sem um vice de futebol, desde que José Hamilton Mandarino saiu. Ele não retornou mais, não teve mais um vice de futebol. É um problema que se agravou. E vamos torcer para que o Vasco consiga os 3 pontos diante do Internacional e reduza essa vantagem para apenas 2 pontos para o São Paulo, né, Werneck? O problema é que o Vasco ainda tem 2 clássicos. Eu acho que, falando na total realidade, a gente torce para que o Vasco classifique para a Libertadores, mas a situação com a derrota direta para o São Paulo e o último jogo para o Botafogo, realmente a situação do Vasco ficou complicada aí pensando em Libertadores. O Vasco tem que começar a dar uma de Botafogo e começar a planejar a próxima temporada para não repetir os mesmos erros. De desmontar o time no meio do campeonato, se planejar, correr atrás de patrocínios. Até porque quando o Roberto Dinamite assumiu, quando ele era candidato, ele falou que tinha um monte de empresários batendo na porta dele para patrocinar o Vasco. E isso não foi feito. Parece que foi só a campanha. Isso. Werneck, aproveitando o assunto Vasco e principalmente o assunto que vocês tocaram agora, Vasco e Internacional, o jogo de quarta-feira, não é isso? Isso. 20h30 e válido pela 32ª rodada, né? São Paulo já perdeu, Vasco está a 5 pontos atrás do São Paulo, com essa chance aí de voltar a encostar no São Paulo, que é o 4º colocado. E informação de agora, de acordo com o vice de marketing do Vasco, todos os setores ganham desconto. No caso, então, teremos promoção para a torcida do Vasco lotar São Januário. Então, arquibancada R$20, né, a meia saindo a 10, e teremos também promoção nas sociais, poltronas e setor prêmio, também com preços com desconto. Então, aí vamos aproveitar o espaço e o assunto para convocar a torcida vascaína para esse jogo de quarta-feira, que pode trazer essa distância para 2 pontos, né? Diminuir essa distância do Vasco para o São Paulo e trazer novamente o Vasco para essa disputa pela vaga da Libertadores, que é muito importante, Werneck, que a gente brinca aqui sempre, né? Essa rivalidade de clubes, Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo principalmente, mas é muito importante para a gente, para o futebol carioca, que a gente tenha representantes cariocas bem no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, disputando a Libertadores. Então fica a minha torcida direta ao Vasco nessa briga aí pela vaga da Libertadores, sinceramente. E eu convoco a torcida vascaína para esse jogo que tem sim importância, e apesar de todos os problemas financeiros, acho que o Vasco tem capacidade, tem time, tem competência para chegar à Libertadores 2013 e a gente ter aí 2 representantes, Fluminense e Vasco, na próxima Libertadores, Werneck. Até porque no ano passado o Vasco até vivenciou uma situação parecida justamente por causa de e quase conquistou o título atrasado, e um pouco chegou lá. Então, assim, o filme pode se repetir. Werneck, você como representante aí da torcida vascaína na mesa do Aliança Esportiva, peço que você também convoque a grande nação Cruz Maltina para o jogo de quarta-feira, Werneck. Pedir a galera para aparecer aí, para ser a 12ª força, dar aquela força, empenhar o time, como sempre empenhou para essa virada, como o Vasco ficou conhecido como time da virada, empenha aí para essa virada e que torça com paz, apoia os times de 90 minutos. Depois, dependendo do resultado, pode xingar a diretoria, jogadores, mas dentro dos 90 minutos jogar junto com o time. Verdade, Werneck. Se bem destacou, acho que é importante a participação da torcida durante os 90 minutos e apoiar até o fim. E sempre com muita paz. Vamos ver se a gente traz de volta a família para os estádios com paz, sem violência. Isso aí, Werneck. Tá retornando já a São Gonçalo? Isso, já estou em Niterói, agora estou indo para São Gonçalo. Beleza, então, Werneck. Um abraço. Algo mais a destacar? Do Vasco, como se foi fora hoje. Teve o julgamento do Juninho, né, Werneck? Teve o julgamento do Juninho por uma palhaçada que... Palhaçada, Werneck é escrachado. Escracha aí, Werneck. A gente sabe da integridade. Isso acontece no futebol brasileiro quando o jogador é sorteado para o exame antidoping. Como do estádio já sai direto para o depois para voltar para a cidade natal, eles acabam passando no vestiário antes para pegar a roupa e ir direto lá fazer o exame. E aí, como esse tribunal gosta de aparecer na reta,
não tinha nada para fazer, eles não estavam aparecendo, aí já Não tinha começaram nada pra fazer, é uma regra, Werneck. É uma regra. Aí eles têm que aparecer, né? Aí pegaram o Juninho, como fizeram com o Ronaldinho Gaúcho e o Botafogo, como não ia dar ibope, não ia nada, não aconteceu nada. Teve o Juninho, o Ricardo Berna do Fluminense. E o Juan dos Santos. E o Juan dos Santos. Não, são clubes que vão dar o ibope, que estão lá em cima. Uma declaração, Werneck, do Dr. Michel Simoni, que já foi entrevistado por nós, que é um médico, que já foi médico do ortopedista, já foi chefe do departamento médico do Fluminense, né? Então ele vivenciou todas essas questões diretamente, comentou no Facebook que sempre acontece isso com os jogadores que são sorteados. Eles passam antes no vestiário, apesar de não ser um hábito permitido. Mas aí que tiraram realmente Juninho, Berna e Juan para Cristo, para que pudessem realmente ou ganhar mais destaque ou aparecer. Então acabou criando-se esse problema. Agora é necessário que o tribunal ele seja mais direto, mais incisivo nessa questão lá dentro do vestiário quando acontecer isso. Ter uma fiscalização para que isso não aconteça e que, se futuramente voltar a acontecer, que o jogador que faça isso seja punido. Mas não seria justo realmente Juninho ou qualquer outro jogador. Caso. O Juninho, antes de ir no vestiário, ele pediu ao pessoal do departamento médico se ele podia buscar as coisas dele. Porque daí ele ia tomar um banho e ia direto pro aeroporto, sendo que ele ia tomar banho até no vestiário, que era no exame antidoping. E às vezes até eu tenho uma entrevista do Juninho falando que em alguns casos ele nem entra no vestiário, o roupeiro já fica do lado de fora só para dar a bolsa. Aí eles pegam a bolsa e vão pro exame antidoping. Mas aí tem que aparecer. Também achei. Alexandre, um forte abraço, muito obrigado pela sua participação, por essas informações muito pertinentes do Vasco, sempre com muitos detalhes. Eu agradeço mais uma vez a sua presença no Aliança Esportiva. Eu que agradeço, deixar meu abraço aí para todos os ouvintes, para os amigos de mesa, e dizer que semana que vem nós estamos aí de novo. Isso aí. Semana que vem você está na eleição, valeu. Mas aí ele faz contato com nós. Mas eu estou por telefone de novo. Valeu, Alexandre, um abraço. Lá, até mais. E eu aproveito o Marildo falou dessa questão das eleições, o Werneck também frisou que vai estar trabalhando como um mesário, eu acho, não sei bem, presidente, ele é o presidente. Responsabilidade. É o presidente. Ele fica todo feliz porque ele ganha vários dias de folga. Isso, e aproveito para divulgar o debate que vai acontecer amanhã na OAB de São Gonçalo, com transmissão em tempo real da Rádio Aliança, uma grande conquista para nossa emissora. Então amanhã, 20 horas, você quer saber um pouco das propostas de Neilton Mulim, de Adolfo Conder, basta sintonizar 20 horas para decidir melhor o seu voto, para conhecer um pouco mais desses candidatos e decidir o futuro da sua cidade. Não perca amanhã, da nossa cidade. Amanhã, 20 horas, na Rádio Difusora Aliança. É isso aí, galera. Vamos. Tem ligação, Afonso? Ou é apenas bastidores? Tem gente no ar? Vamos ver, Afonso, nosso operador. Antes da gente quiser mandar um abraço da galera, rapidinho, Marido vai mandar um abraço. Roberto Amaral tá na escuta. Tá na escuta? Um abraço pra ele. Nosso amigo Roberto Amaral. Grande amigo Roberto Amaral. Não é pro ar não, né, Afonso? Então vamos ao favorito da galera, um oferecimento de Marildo Mendes. Caraca. É favorito da galera, entendeu? O seu favorito da galera, Marildo Mendes. O meu favorito da galera vai pro Jô. 2 gols hoje no jogo, importantíssimo, colocando o Atlético Mineiro na briga novamente. Muito bem. Guilherme Rezende, pra quem você manda o favorito da galera? Poderia até votar no jogo, mas eu vou votar no jogo mesmo, como um todo, Fluminense e Atlético. Ele gosta do voto coletivo. Jogo. É jogo? Não, mas não é voto coletivo não, tô falando no jogo. Jogo, entendeu? Então fala, jogo. Na boa partida. Silvio, vai votar em quem, Silvio? Não, viajou. Silvio viajou, retorna quando? Não sei. Então vai para a belíssima partida. A informação hoje, aqui muito interessante e importante é que o Werneck trabalha na zona
do Roberto Amaral. Então o Roberto Amaral estava rindo aqui que o Werneck vai encontrar o Werneck. É o presidente de mesa lá. E o Werneck trabalha na zona do Roberto Amaral. Então vamos se encontrar lá no domingo. E lembrando os velhos tempos de aliança esportiva. Antes de eu fazer o meu voto do favorito da galera, eu peço a vinheta informação aí, Afonso, por favor. Informação! Isso aí, lembrando os velhos tempos do Silvio. A Ponte Preta venceu o Santos por 1-0 e o Luan se afastou do Z4. O Sport derrotou o Atlético Goianiense em Goiânia por 1-0. E chegou aos 33 pontos. Então está em aberto. 3 pontos é a diferença do Bahia pro Sport. Bahia! Muita coisa pode rolar. 3 pontos. O meu favorito da galera vai para Jô, Bernard e Ronaldinho Gaúcho. Esse trio só faltou fazer chover. Então o Jô ganhou, né? Porque 2 votos na tarde de hoje. Então o favorito da galera vai para o menino Jô. É hora do saco de batatas. Saco de batata. Aí, lembrando, os velhos tempos, Silvio está um pouco comedido. Tá ausente. 3 semanas já que Silvio não se manifesta. Vamos ver se semana que vem ele retorna. Vamos começar por ele, Guilherme Rezende. Vou votar na azarada do Rubim Barrichello, que furou o pneu logo na estreia da Stock Car, lamentável. Marildo Mendes, o seu saco de batatas. O meu favorito foi pro Jô. Destacar a belíssima vitória do Atlético, realmente mereceu hoje. Seu saco de batata. Não, meu favorito foi pro Jô. Destacar a belíssima vitória hoje do Atlético Mineiro, mas meu saco de batatas, vai sendo um pouco contraditório, vai pro Cuca. Alex Stivel. Por todo chororô, para representar todo esse problema que aconteceu durante a semana, esse chororô dos representantes do Atlético Mineiro, e principalmente o Cuca representa também da imprensa. O Cuca representa para mim a maior parcela desse chororô. Meu saco de batata vai pro menino Cuca. Muito bem. O seu saco de batatas, Guilherme? Já votei. Já votou, né? No Rubim. No Rubim, desculpa, cara. E o meu saco de batatas vai para Luiz Fabiano. Teve 2 chances de chegar à artilharia do campeonato. Desperdiçou as 2. O meu saco de batata é para o Luiz Fabiano. Rapidamente, antes da gente curtir a música do Sidorf, o seu destaque final, Guilherme. Desejar uma boa noite a todos. Um grande abraço, um grande beijo para todos que vai participar. Um beijo especial para minha namorada Aline. Tá namorando. Por isso que ele nunca vai imitar o Silvio. Não. Tá namorando em nome do amor. Isso. Aí, Silvio. Tentação. Aí, o Silvio voltou. O Silvio voltou. Tá certo. Em nome do amor. Então, desejar um abraço aí a amor, todos. Amizade. Que bom. Terminou aí, Guilherme. Desejar uma boa noite a todos e uma boa semana. Isso aí, Marildo Mendes, rapidamente seu destaque pra gente poder curtir o Sidorf. Beijo a todos, fiquem com Deus. O Fluminense segue firme na luta e rumo ao tetra, se Deus quiser. É isso aí, galera. Boa noite, muito obrigado pela audiência. Estaremos reunidos semana que vem com mais de Aliança Esportiva. Só o Sidorf aí, Afonso, no último volume. Sitting in the morning sun, oh, I'll be sitting till the evening comes.